Olha, imagina só a cena. Anos depois de um campeonato super disputado, vaza um áudio do presidente do time que foi campeão. E o que ele diz? Que o título, na verdade, deveria ter sido do rival? Pois é, parece roteiro de filme, mas aconteceu. Aconteceu no futebol brasileiro, lá em 2005. Uma temporada que tinha tudo para ser lembrada pelos golaços, mas que ficou marcada mesmo por um escândalo gigantesco que reescreveu o resultado final e manchou a história do esporte. Essa frase aqui é de arrepiar. E o mais doido é que ela não veio de um torcedor rival, de um jornalista. Não, veio do próprio presidente do time que levantou a taça. Uma frase que, anos depois, colocaria um asterisco eterno ao lado daquele troféu do Corinthians. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender essa declaração, que é uma verdadeira bomba, a gente precisa voltar no tempo, lá para o epicentro de uma conspiração criminosa que abalou a confiança de todo mundo no futebol brasileiro. Tudo começou com uma denúncia que, olha, caiu como uma bomba no noticiário esportivo. Ela revelou uma trama de corrupção que ia muito, mas muito além das quatro linhas do campo. Foi uma reportagem da revista Veja que expôs tudo. Basicamente, árbitros estavam sendo pagos por apostadores para garantir certos resultados nos jogos. Com isso, os caras ganhavam uma fortuna em sites de apostas. O nome que deram para isso? Máfia do Apito. E quanto custava para comprar um resultado? Cerca de R$10 mil por partida. Era mais ou menos isso que árbitros como o Edilson Pereira de Carvalho, que era um juiz do quadro da FIFA, recebiam para manipular os jogos. O barulho foi tão grande que levou a uma medida, assim, drástica e inédita no nosso futebol. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, decidiu anular todos os 11 jogos que o Edilson apitou naquele campeonato. O Brasileirão, literalmente, teve uma parte que precisou ser jogada de novo. Anos depois, o próprio pivô de todo esse esquema viria a público para falar do seu arrependimento. As consequências das ações dele foram simplesmente devastadoras, tanto na carreira quanto na vida pessoal, e deixaram uma marca de vergonha no nosso esporte. Só que, enquanto essa confusão toda explodia nos tribunais, dentro de campo uma outra história estava acontecendo. É que o Corinthians, meio que a parte da crise, estava montando um time que parecia uma verdadeira seleção. E é isso que deixa essa história tão fascinante. De um lado você tinha o caos, a crise institucional, do outro um time recheado de estrelas, montado para ser campeão a qualquer custo, com gente como o Mascherano e, claro, o fenômeno Carlitos Tevez. E a prova do poder daquele time veio de um jeito, assim, avassalador. Uma goleada histórica, humilhante, para cima do arquirrival Santos. Um placar elástico que ficou imortalizado na memória do torcedor como o eterno 7-1. Agora, a estrela indiscutível daquele time era o Tevez. Ele não só foi o artilheiro da equipe, como também mostrou uma liderança fora do comum, sabe? Chegou até a peitar a diretoria publicamente por causa da demissão de um técnico. O talento dele era simplesmente inegável. E aqui está o ponto crucial. Apesar daquele time ser brilhante, ele também foi o maior beneficiado pela remarcação dos jogos. Pensa bem, 2 derrotas em clássicos importantes, contra Santos e São Paulo, viraram uma vitória e um empate. Isso deu 4 pontos para o Corinthians, que, no fim das contas, fizeram toda a diferença. E foi nesse clima todo de desconfiança e polêmica que o campeonato foi se afunilando para um confronto direto. Um jogo que se tornaria o mais dramático da temporada e que infelizmente entraria para a história pelos piores motivos. Era, na prática, uma final. De um lado, o Corinthians, líder. Do outro, o Internacional, vice-líder, jogando no Pacaembu. O Inter precisava ganhar para passar na frente e depender só de si para ser campeão. O jogo estava empatado 1-1 no segundo tempo. E aí veio o lance que definiria o campeonato. Tinga do Internacional invade a área, dribla o goleiro Fábio Costa e é derrubado. Pênalti. Parecia claro para todo mundo no estádio, menos para uma pessoa, o árbitro, Márcio Rezende de Freitas. E ele não só ignorou o pênalti, como fez pior. Deu o segundo amarelo para o Tinga por simulação e expulsou o jogador do Inter. Com 1 a menos, o Inter não teve forças para virar. O empate manteve a vantagem de 3 pontos do Corinthians, que ficou com a mão na taça, precisando só confirmar o título nas últimas rodadas. O Corinthians acabou sendo campeão, claro, mas a história daquele Brasileirão estava muito longe de acabar com o apito final do último jogo. As consequências se arrastam até hoje. O Internacional ainda briga na justiça pelo reconhecimento do título, a brincadeira de repetir os jogos custou uma grana preta, o Edilson foi banido para sempre do esporte e, talvez o mais grave, ficou uma sombra de dúvida permanente sobre a honestidade do nosso futebol. E aí, anos depois, veio o golpe final. A confissão que nos trouxe de volta para o começo de tudo.
Num áudio vazado, o próprio presidente do Corinthians na época, o Alberto Dualib, admitiu em alto e bom som: sem a anulação dos jogos, o título seria de fato e de direito do Internacional. E isso deixa a gente com uma pergunta que ecoa até hoje. O que é que define um campeão? É só o que acontece dentro de campo ou é a legitimidade de todo o processo que leva um time até a taça? No fim das contas, o Brasileirão de 2005 não é lembrado só pelo time campeão. Ele é lembrado pelos custos, pessoais e para o esporte como um todo, de um título conquistado sob uma eterna sombra de dúvida. Uma mancha que, pelo visto, o tempo não conseguiu apagar.